Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma vez Jesus e Saúde Mental. Hoje, mais uma vez, temos a grata presença da nossa Ana Teresa Camasmi, conversando comigo sobre episódios diários. Joana de Ângeles, Rodivaldo Franco, hoje falando sobre a mensagem A Arte de Ouvir, que é a mensagem 17. Então fica conosco depois da nossa vinheta. Capítulo 17, a arte de ouvir. Onde quer que te encontres, de uma ou de outra forma, despertarás o interesse de alguém. Algumas pessoas poderão arrolar-te como antipático e até buscarão hostilizar-te. Outras se interessarão por saber quem és e o que fazes. Inúmeras, no entanto, te falarão intentando um relacionamento fraterno. Cada qual sintonizará contigo dentro do campo emocional em que estagia. Como há carência de amigos e abundância de problemas, as criaturas andam à cata de quem as ouça, ansiando por encontrar compreensão. Em razão disso, todos falam, às vezes, simultaneamente. Concede a quem chega a honra de ouvir. Não te apresses em cumulá-lo de informações, talvez desinteressantes para ele. Silencia e ouve. Não aparentes saber tudo, estar por dentro de todos os acontecimentos. Nada mais desagradável e descortês do que a pessoa que toma a palavra de outrem e conclui-lhe a narração, nem sempre corretamente. Seja gentil, facultando que o ansioso sintonize com a tua cordialidade e descarregue a tensão, o sofrimento. No momento próprio, fala com naturalidade, sem a falsa postura de intocável ou sem problema. A arte de ouvir é também a ciência de ajudar. Então, bacana isso que ela está trazendo para a gente, né? Que a gente está envolto com pessoas que falam todas ao mesmo tempo, não conseguem escutar umas às outras, estão doidas para falar, com pouquíssima escuta, tem abundância de problema e pouco ouvido para escutar. Então, ela está convidando a gente a ter paciência, está convidando a gente a abrir o coração. Eu me lembrei de uma bem-aventurança, desculpa. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, né? Para a gente ter o coração manso, o coração gentil. E aí, Léo, o que essa página trouxe para você? É muito útil, né? Muito prática, né? Eu acho que esse livro tem muitas sugestões práticas e, conhecendo o estilo da Joana de Ângeles, a gente vê que as palavras são colocadas de forma muito sábias, e conhecendo a capacidade do médium, né? Você vê uma perfeita harmonia ali. E quando você vê as mensagens mais técnicas, acho que a série psicológica ela tem um quê mais técnico, um quê mais de estudo, uma antevisão de uma psicoterapia realmente integral, né? Que vê vários. Então, não são livros ali para, talvez, todas a população geral entender tudo, né? Por isso que as pessoas falam, poxa, Jonathan tem uma fala difícil. Veja, você lê esse livro, não tem nada de tão complexo, porque aqui o objetivo é outro, o objetivo é ir para... É como se fosse assim, a Joana, terapeuta, dando um pouquinho da sessão de terapia dela para a gente, né? A preço bem simples, porque era uma sessão de terapia com a Joana, né? Procurada pelo mundo inteiro, né? Então, não tem tempo, lotada, né? O consultório cheio. Então, ela dá um consultório dela dessa envergadura, de forma simples. Agora, a série psicológica, não. É para ali, para os terapeutas, os psiquiatras, os psicólogos anteverem algo. Então, acho que é interessante a gente já começar por aí. A arte de ouvir e a arte de entender a leitura, né? Ou seja, as entrelinhas. Joana, ela
não fica na pomposidade da palavra de uma forma, digamos assim, de uma forma soberba, de uma forma a ostentar palavras, né? E esse livro é um grande exemplo disso. Então, eu estou achando bem interessante o que ela colocou aqui. Ó, no momento próprio, fala com naturalidade, sem verbosidade, né? Sem verborragia, sem grande eloquência, ou seja, sem a falsa postura de intocável ou sem problemas. É muita coisa simples, porque às vezes as pessoas vão trazer a sua questão e a pessoa às vezes está falando de uma angústia que ela está sentindo por uma situação que pode parecer simples para a gente, mas que a gente tem outro problema que também nos tocou. Então, é muito antipático, no mínimo, minimamente antipático, né? E outras coisas mais, você ser aquela pessoa que é invulnerável, porque seria falso. Eu acho que a gente falou nos outros programas aqui, não sei qual, mas falou sobre esse engano, essa mentira em relação a si mesmo, essa negação. É falso, é um falso self, né? É falsier a gente achar que é intocável, porque não estamos nesse, nesse, nesse patamar de você ser, digamos assim, invulnerável, né? Ou sem problema, porque sem problema, eu vou até te dizer, eu acho interessante quando acontece algum problema na vida da gente, porque pelo menos você fica mais normal, rapaz. É verdade. Se não tem problema nenhum na tua vida, na minha vida, gera inveja só, né? Quando tem um probleminha, né? Se for um problema grande, pelo menos gera pena, compaixão. Nos deixa um pouco mais próximos, né, uns dos outros, né? Exatamente. Olha, eu gostei do título, sabia? A arte de ouvir. Então, assim, a arte é uma coisa que não é uma técnica pronta, né? É algo, assim, muito singular, muito original. Então, assim, ouvir é uma arte. Então, é algo que tem o nosso coração junto, né? Uma música é uma arte, uma pintura é uma arte, uma dança é uma arte, ouvir é uma arte. Então, é de outra ordem, não é da ordem mental. Não, eu agora vou escutar, né? Não é assim, é uma disposição afetiva, é uma abertura do seu coração. Então, ela está convidando a gente não se colocar superior, né? Eu não tenho problema, eu sou invulnerável, pode falar o seu problema, o que está vendo com você. Ela está convidando a gente a entrar num outro lugar, um lugar mais do coração. Mas cuidado para você não exagerar isso. E quando a pessoa começar a contar o que está acontecendo com ela, você vai dizer, eu também passei por uma coisa dessa, mas, meu Deus, também foi difícil. Aí o outro para de falar e você vai falar mais do que ele, né? É arte de ouvir, não é arte de falar que ela está falando. Que fica, às vezes, uma competição de problemas, né? E está sofrendo mais. A competição da sofrência. É verdade. Porque a arte de ouvir envolve uma arte de esvaziar-se, né? Esvaziar-se para poder estar atento, né? Inclusive na música, quando você falou da composição, não tem como um compositor ser um bom compositor se ele não escuta a música dos outros. Eu tenho lido uma biografia de Johann Sebastian Bach, que são 48 variações sobre Bach, né? Cada capítulo fala um pouco sobre a obra dele, a vida. E eu adoro Bach. Lembro que na época de CDs, né? Tinha uma coleção que tinha todos os CDs do Bach. Então, são vários, assim, da gravadora M. Então, Bach é um pai da música moderna. E curioso que ele foi um menino prodígio, mas sofreu tanto, tanto, tanto. Perda de mãe, perda de pai, perda de irmãos. Aí foi criado por um irmão, por outro. E é interessante, então, que é uma pessoa que vivenciou muitos lutos desde muito pequena. Estou falando aí desde seus 10 anos de idade, por exemplo. E era um organista, um órgão, né? Organista, aqueles órgãos de igreja. Por que estou falando do Johann Sebastian Bach? Porque é muito curioso que o trabalho dele envolvia escutar muitas músicas, no sentido, na época, quando ele fala escutar, é tocar, né? Ler partitura, tocar a partitura dos outros, aprender com a música dos outros, porque é algo que realmente eu não sabia da obra dele, porque a gente pensa assim, Mozart veio de Júpiter. Se Mozart veio de Júpiter, eu imagino que ele também veio, o Bach.
né? Porque Bach é uma excelência, assim, ao invés de ser a melodia, é a harmonia mesmo, assim, são várias melodias, é uma música muito polifônica, e quase todos os compositores depois dele renderam, né, assim, né, graças pela música simples, não, pela complexidade da música dele, ao mesmo tempo a leveza. E aí chama a atenção que ele foi uma pessoa que não foi assim um compositor como Mozart, desde muito novinho. Ele então passou um grande período estudando a música dos outros, lendo a música que tinha, fazia junções, tinha obras também compostas na juventude, né? Mas assim, ele viveu muito tempo, né, comparado com a época dele, desencarnou cego, né, com a deficiência visual, e que eu acho que estou querendo trazer esse ponto que você colocou. Para você compor algo, você tem que escutar. E se Johann Sebastian Bach, que é o exemplo de polifonia, de tanta música que tinha no interior dele, era uma música em ebulição, né? E muita dor também, muitos lutos, muitos lutos. Ele escutou muita música, então acho que a arte de escutar... E ele escutou muita dor, né? Exatamente. Muito exatamente. E essa arte de escutar é a arte de fermentar, né? Ter fermento interno para poder até aprender com a dor dos outros, aprender com o outro, aprender consigo. Então, eu diria que a arte de escutar, de certa forma, é a arte de esvaziar-se um pouco, né? E esse ouvir que ela está dizendo para a gente aqui faz parte da caridade moral, né? Quando no Evangelho os espíritos vão fazer essa diferenciação da caridade material e a caridade moral fala da nossa relação uns com os outros. Então, é um ato de caridade a gente ouvir sem interromper, ouvir sem ter que dizer para o outro como é que o outro tem que ser, como é que o outro tem que se comportar. Será que a gente consegue escutar, ser um pouco continente, um pouco de contensor para aquela pessoa que transborda? O que é isso, né? Uma pessoa em intenso sofrimento, ela transborda. E a gente nem sempre sabe escutar o choro do outro, a mágoa do outro, a raiva do outro, a descrição do outro, a opinião do outro, que é muito diferente da minha. Então, a gente conseguir silenciar as vozes internas, porque às vezes a gente não fala aqui para o outro, mas está falando junto com a cabeça, né? O outro está falando, e aqui dentro tem uma pessoa dialogando. Então, silenciar também esse eu aqui de dentro, que julga, que classifica, e pode simplesmente estar diante do outro, com o olhar junto, né, de olhos dados. Eu estou aqui, só isso, né? Eu estou aqui para escutar você. É um exercício imenso, e é uma grande caridade isso, para com o outro. E a gente tem a chance de aprender, porque é isso que você está falando, Léo, né? Que o Bach escutou os outros músicos, para então ele chegar num nível de maturidade e tal, e criar a sua composição singular. Primeiro ele passou por um momento de escutar os outros, né? Então, a gente, quando escuta o outro, a gente aprende muito. Não é para a gente fazer igual, pelo contrário, né? Não é para imitar, é para a gente inovar, é para a gente criar. Então, assim, escuta as histórias da sua família, escuta as histórias do seu pai, da sua mãe, que às vezes a gente fica meio irritado com a repetição, não é? Mas como é importante você escutar de onde você veio e poder ir encontrando nesse modo que o outro conta, como ele conta, de que jeito ele conta, o que ele, na verdade, está escolhendo contar, está falando de quem ele é. Então, essa arte de ouvir não é tão simples para a gente, não, né? A gente precisa desenvolver a paciência, a calma, a mansidão. Por isso que eu escolhi bem-aventurados os mansos, os gentis, porque herdarão a terra. É ter a condição de ouvir, é um ato a desenvolver. Um ato de gentileza, né? É. Mas é curioso, porque há uma fala popular que gentileza gera gentileza, então provavelmente escuta vai gerar mais escuta, vai gerar algum tipo de escuta, né? E aí sempre perguntam para... Acho que deve perguntar para você também, se, olha, doutor, você já fez terapia? Perguntam. Né? Deve perguntar. E eu lembro de uma pergunta uma vez,
um evento espírita. Aí me perguntaram assim, doutor, a minha psicóloga tem psicóloga também. Eu devo sair dela? Tipo assim, eu acho que ela não é muito boa, não, que ela tá precisando de terapeuta, né? Exatamente. Essa é a boa psicóloga. Exatamente. Ela tá cuidando dela para poder cuidar bem de você. A resposta foi essa, né? É. Porque para a nossa profissão, né, trabalha justamente com a arte de escutar, a arte de ouvir, e para ouvir bem, tem que se ouvir bem, né? Para ouvir as vozes das pessoas, tem que também ouvir as próprias vozes, né? E aí você tem que ter um espaço mesmo. Então, sim, no processo, fiz muito tempo análise pessoal, com análise clássica, né? A psicanálise clássica, quando imaginei que ia por esse caminho, depois fui para a área acadêmica, aí na época não tinha aqui terapeutas junguianos, mas depois veio a internet, então análise junguiana também. Além do que, porque às vezes nas formações que a gente tem, você tem espaços terapêuticos que são muito úteis, mas o espaço individual de fala é muito importante, né? Para você aprofundar, e é impressionante que você aprende a escutar mesmo, muito mais, especialmente quando é psicoterapia, porque como psiquiatra, que você tem ali a questão do diagnóstico, uma coisa técnica, qual o remédio novo, qual a interação, você tem uma coisa muito mais do modelo médico. Então você tem uma ferramenta para se agarrar com uma escuta mais direcionada, mais específica. Mas quando você vai para psicoterapia, fazer psicoterapia nos outros, é uma coisa que aprofunda mais, né? Então, é muito necessário mesmo para você. E tá falando disso, a arte de se escutar desenvolve um pouco a arte de escutar o outro. Então, não deixa de ser também a arte de se ouvir, né? De estar atento para si. Porque a história que eu escuto do outro, às vezes, reverbera em mim os meus problemas, aí eu me armo falando para poder não escutar o problema do outro, né? Dói escutar. Então, esse é um ponto também. Às vezes as pessoas não querem escutar porque não é nem porque elas querem falar, né? Às vezes a fala é uma defesa para poder não reverberar essa dor que elas não querem escutar, que elas não se aprofundaram. E às vezes hoje, como tem muito feito aqui, a gente está fazendo uma abordagem psicológica, né? Tem no Instagram. Então, às vezes a gente acaba achando que conhece muito de psicoterapia e de psiquiatria só escutando, digamos assim, conteúdos. Mas, no final das contas, a gente se torna um bom psicoterapeuta quando a gente passa pelo processo de ser terapeutizado, digamos assim, ou analisado, depende da abordagem. Porque faz esse tipo de aprofundamento, de escutar uma dor sem se misturar com ela. Quando eu escuto a dor que a pessoa vai me trazer, eu preciso escutar, mas não posso também misturar a tal ponto de eu me afundar também, né? Eu preciso me nivelar, né? Quando eu estou escutando atentamente, de certa forma, eu estou me abaixando na horizontalidade para escutar, né? Porque senão essa fica uma escuta arrogante. Eu sou o cara que tem a solução. Aí uma escuta muito vertical, uma escuta mais aprofundada, eu tenho que horizontalizar. Então, por isso que eu tenho que, naquele momento, me abaixar, porque naquele momento, teoricamente, a pessoa está trazendo um problema e, teoricamente, eu estou sem um problema visível. A minha ferida, naquele momento, teoricamente, não está aberta. Então, é preciso que eu me horizontalize. E, para horizontalizar, existe toda uma arte, né? Então, é interessante a gente pensar nisso. E aí, trabalhador espírita, escuta, faz atendimento fraterno, escuta problemas, lida com problemas. Quando você agora aprofunda um pouco para a questão do campo energético, a psicosfera da pessoa, as influências obsessivas, a gente tem que ter muita humildade para não se sentir invulnerável diante de tantos campos. Então, eu tenho um campo pessoal da reverberação dos meus problemas. Quando eu entro na escuta do outro, eu entro na reverberação do outro problema, do outro, né? E ainda tem outros campos de tessituras, que é o energético, o espiritual. Esse é um ponto importante para a gente entender, por exemplo, Ana, como uma pessoa chegou assim, mas doutor, eu não lembro exatamente onde foi o setting, se foi na palestra, mas enfim, foi uma pessoa que me falou, doutor, foi fazer um trabalho de caridade e eu pensava que ia me sair muito bem, que ia sair renovado, mas aí eu lidei com a dor profunda ali, né? Ela contou a situação, e quando a pessoa recebeu o pão,
Só a situação já me tocou muito. E depois, né, ela foi contar um pouquinho a história dela, doutor, eu me segurei, quase que eu chorava. Não conseguia, eu saí perturbada. E, curiosamente, Ana, de certa forma, entre aspas, mexeu com o campo dela de questões, porque esse não foi no palestra, não, foi um set terapêutico, que ela depois viu memórias, acionou nelas memórias, como ela estava em processo terapêutico, ela pôde trazer as memórias. E ela, então, mas doutor, não era para fazer, não era para me fazer o bem, fazer caridade, né? Interessante, estou trazendo isso porque no campo do trabalho espírita, do escutar, às vezes a gente não quer escutar ou quer fazer uma caridade mais maquinal, porque é uma defesa, não é por perturbar, não é porque você é perturbado, ou porque você é perturbado do ponto de vista de ruim, do ponto de vista de insensível, é porque você às vezes está tão sensibilizado e não procurou uma ajuda, que está tão cheio, quando o Jana falou, né? Ó, como há carência de amigos e abundância de problemas, as criaturas andam à cata de quem as ouça, ansiando por encontrar compreensão. Então, assim, há uma abundância de problemas. E como a gente não conseguiu trabalhar, né, um pouco isso, às vezes vai trazer esse curto-circuito, inclusive no trabalho espírita. E aí nem sempre, não é questão de uma perturbação espiritual negativa, não. Às vezes é a própria reverberação da dor que você está vendo. E ao encontro da dor não é tão simples, né? Eu fui me lembrando aqui de muitas coisas ao longo da sua fala. Me lembrei de uma pesquisa, agora não vou me lembrar onde que foi feita isso, sobre as várias abordagens terapêuticas para poder ver qual a mais eficaz, a que durava menos tempo. E a conclusão maravilhosa que eles chegaram, que é uma boa conclusão, é assim, que o que torna um trabalho terapêutico eficaz e bom e a pessoa melhora não é exatamente a abordagem, mas a experiência de vida do terapeuta. Então, quando você me fala do Bach, que passou tantas dores humanas e se tornou um compositor maravilhoso que a gente ama tanto escutar, é isso. Aquele que passou pelas experiências doídas da vida, esse tem uma condição imensa de escutar de um bom lugar. Não para banalizar o sofrimento do outro. Ah, já passei por isso, já passei por isso, já passei por isso. Mas de poder compreender o quanto aquilo é doído para o outro, de poder compreender o quanto te demora para se erguer daquelas dores. Então, quem já passou pelas dores da existência e vai atender o outro e vai escutar o outro, está num lugar de entendimento muito maior do que aquele que nunca passou por nada daquilo. Então, para a gente poder ouvir, tem a ver também com as nossas experiências de vida. A gente tem mais condição de ter compaixão pelas experiências do outro, que sejam naqueles pontos ao qual eu também já passei. O perigo é eu me embolar, como você bem colocou. À medida que ele está falando, eu lembro da minha. Aí perdi o bonde. Então, assim, olha como é que esse lugar é delicado. É justamente porque você já passou por aquilo, que você tem a riqueza e a condição de escutar de um lugar melhor, mais maduro, mas você tem que ser cuidadoso com você, para você não se embolar e não se misturar com a história do outro, né? Por isso que a gente precisa de outros para escutar a nossa também. Um amigo, um companheiro da casa espírita, um terapeuta, um médico, não importa. Que a gente também possa se aprofundar na escuta própria, sabe? A arte de ouvir o outro, mas também a arte de ouvir-se, né? Então, da gente poder ver se esse assunto aí é um assunto nevrálgico para mim. Eu vou ficar um pouquinho mais silencioso e vou procurar aqui me haver com essa história, né? Eu me lembro de uma época que eu tive meu terceiro filho e eu estava ainda amamentando esse meu filho. E estava no consultório atendendo, então eu amamentava, voltava para o trabalho, né? Fiz uma intercalação assim. Eu recebi uma jovem mãe que havia perdido o seu filho. Eu não sabia que era essa. Ela havia perdido o bebê pouco tempo, assim, não tinha meses. E ela começou a descrever todo o sofrimento. Foi demais para mim. Eu não tinha condição emocional de escutar aquilo. Eu, com um corpo cheio de leite para dar para o meu filho, e ela falando
da dificuldade do quanto ela gostaria de poder amamentar seu filho e ter seu filho presente em seus braços. E aí, nesse momento, eu encaminhei ela para ser atendida por uma outra pessoa, porque eu não tinha condição de ouvir. Então, a gente também precisa saber os nossos limites de ouvir. Há coisas que a gente não está pronto para ouvir, né? Então, a gente não está em condição de ouvir aquilo. Talvez no outro momento eu tivesse, mas naquele não dava para mim. Era muito. Então, a gente poder também se ouvir a ponto de poder descobrir quais os nossos limites para a escuta, né? Acho que é um ponto fundamental dentro do processo de formação clínica, né? Acho que é interessante para as pessoas, inclusive, não são da área psicológica, né? Assim, é um público que gosta do tema, procura até pela ajuda, mas, assim, eu acho que isso, contar esses lances, humaniza, né? A figura do psiquiatra, a figura do psicólogo. Nós não somos ilimitados, né? E é um processo mesmo. Aí, às vezes, existe esse limite, por isso que tem uma fala do Paulo de Tarso, diz assim, confessai-vos uns aos outros, né? De certa forma, assim, cria uma comunidade, uma rede de apoio na realidade. A gente tem que ter cuidado, assim, o trabalho espírita não pode ser assim, fiscalizai-vos uns aos outros, né? Ser né? Ajudai-vos uns aos outros, né? Dar um suporte um ao outro, porque tem os limites, assim, o trabalho de equipe, de passar casos, né? Você poder ver esses limites de encaminhar, esse é um trabalho importante. Aí, Ana, eu vou trazer um toque dessa escuta na questão reencarnatória, porque, veja, dentro dessas dificuldades de escutar, a gente está falando também da dificuldade de escutar as próprias vozes internas, né? As próprias perturbações, aceitá-las e tentar mudá-las. Aí, às vezes, a gente tem umas ilusões em relação ao nosso passado reencarnatório, assim, de que foi fulano de tal, ciclano de tal, e geralmente o pessoal mais evoluído, assim, espiritualmente falando. A gente tem uma curiosidade com isso, né? E aí, geralmente, eu queria dizer o seguinte, que às vezes, estou lembrando aqui duas situações, a pessoa sabe do seu passado reencarnatório, de muita perturbação, e tem pessoas que não tiveram tanta perturbação. Vamos colocar um período de 400 anos, 500 anos. Tem um espírito X, que teve muita perturbação 500 anos atrás, e espírito Y, que nem teve tanta perturbação assim, não fez tantos problemas. Mas, às vezes, esse espírito X, que foi uma pessoa muito perturbada 500 anos atrás, às vezes chega no fundo do poço, sem romantizar o fundo do poço, mas, às vezes, o fundo do poço faz uma mola propulsora de força para tentar sair daquela estrangulamento espiritual em que se encontrava. E, às vezes, espíritos que há 500 anos atrás não foram muito perturbados, às vezes entram no lado morno da vida, que é um certo lado de indiferença. Pegando esse raciocínio que Ana está colocando para uma existência, ou seja, às vezes, quanto mais situações a gente passa, quanto mais experiências, inclusive traumáticas, dolorosas, e até de erros mesmo, o erro nos ensina a ser humildes, o erro nos ensina que nós temos limites, o erro nos ensina que nós somos vulneráveis, o erro nos ensina, a duras penas, a humildade de que a gente também tem as nossas perturbações e, portanto, não somos invulneráveis do ponto de vista de quedas. Então, o erro não é que a gente vai pensar nisso para errar e aí aprender, não. É assim, já que vai errar, quando errar, não se invadir na culpa e de se achar o pior dos piores, mas entender que aquele erro, aquele equívoco, lhe deu um alerta, um sinal bem forte de humildade. E às vezes é isso que acontece, que não acontece em uma trajetória morna. Uma trajetória espiritual morna faz, às vezes, a pessoa entrar numa indiferença. Entra assim, é a pessoa da época e vive eternamente sendo a pessoa da época. Não, ele não é uma pessoa perturbada, é uma pessoa da sua época.
mas as pessoas da sua época vão ficar sempre presas à sua época e nunca vão transcender. Então, curiosamente, o trabalho de transcendência posterior, às vezes, vai passar, sim, por uma perturbação, porque propulsiona, eu não quero mais sentir aquela dor, não quero mais sentir não quero me sentir tão culpado, eu não quero errar de novo. Então, eu fico pensando assim, a sabedoria divina, né? Para que a gente possa, com essa visão que eu estou trazendo, a gente pode ficar mais harmonizado com as nossas intimidades e não entrar na negação, que é o grande ponto de não se esvaziar, né? Porque quando você se escuta, você vai ver as perturbações, não é possível. Não é possível, que a gente não é perfeito. E mesmo que você seja bom agora, assim, não é perfeito agora, mas é bom, beleza, mas não é possível que sempre nasceu assim. Se a gente nasceu simples e ignorante, a gente pensa só que foi simples e ignorante, e aí foi uma trajetória linear de amor, né? Então é perturbação mesmo. Então, quando você estiver escutando uma palestra e um palestrante fala assim, nosso passado perturbado, e aí você fica assim, noiado, paranoico com isso, não fique, porque todo mundo está no mesmo barco, entendeu? O barco da vida, né? O barco da vida. Isso o Espiritismo não fala para sentenciar ninguém, nem para julgar ninguém. É porque é o que é. Então a gente está pegando a fala de uma reencarnação, né, de uma existência, e trazendo como a experiência pode ser útil para a evolução e trazendo para as outras evoluções, porque a gente pode fazer um pouco mais as pazes conosco, sem entrar na negação e sem entrar na acomodação, né? Que seria essa indiferença, assim. Não sei se faz sentido essa perspectiva. Não, bastante. Assim, quando a gente vai se dando conta de que a gente é aprendiz, que a gente está dando um passo depois do outro, que a gente vai um pouquinho mais para frente, volta uns passinhos, enfim, né, que a gente está aprendendo. Às vezes a gente me fala assim, poxa, eu estou errando de novo nisso aqui, eu já tinha melhorado, como é que pode, né? A gente fica às vezes um pouco decepcionado conosco. De entender que o nosso aprendizado é assim mesmo, né? A gente já deu alguns passos, mas o fato de voltar aquele sintoma que você já tinha melhorado não quer dizer que você andou para trás. Quer dizer que desafios novos vieram e você está aprendendo a responder diferente a esses desafios novos. E às vezes a gente responde da mesma maneira. Por isso que parece que está indo para trás, mas não é real. Então, sim, ouvir-se, ouvir esses lugares estranhos, ouvir pensamentos esquisitos nossos, a gente precisa visitar isso, porque são eles que nos guiam as ações. Escutar para a gente fixar os que nos elevam e a gente já começar a se despedir daqueles que não nos ajudam mais. Então, reforço aqui a ideia da arte, é uma arte, não é uma técnica. O nome da página não é técnica de ouvir, é arte de ouvir. Então, é algo que vai nos envolver por inteiro. Ana, vamos ver se a gente coincide os pontos. Teve várias passagens, várias frases, né? São frases mais curtas, mas eu fiquei muito, assim, reverberando no momento próprio, fala com naturalidade, sem a falsa postura de intocável ou sem problema. Porque no momento próprio, ou seja, a gente vai falar. A arte de ouvir é a arte também de falar. A arte de se ouvir é a arte também de se ajudar. E nessa ajuda existe uma fala de consolo. De vez em quando eu me pego falando comigo mesmo. Eu penso muito. Aí Paola fica assim, já sei quando tu tá pensando. Eu fico pensando assim, fico elaborando. E às vezes eu fico falando com as vozes, né? Interna. Agora, curiosamente, que às vezes é perseguidor mesmo, viu? Porque daqui a pouco vai na renome Mas não é um atendimento fraterno de você mesmo, isso? Mas às vezes o atendimento fraterno é de mim mesmo, Ana, mas às vezes é dos espíritos também, sabe? Algumas vezes, aí quando é mais intenso o diálogo mesmo, assim, que eu percebo que é externo, isso aqui não é só uma voz interna, não, isso aqui é uma voz externa querendo reverberar um eco interno, né? Uhum. E acho muito interessante, por isso que eu estou batendo as coisas também da obsessão, da influência, que aí vai na reunião mediúnica, eu dialogar, o médio não sabe e vem o diálogo que eu estava tendo, entendeu? O espírito, aí eu falo para a Paola, que eu sempre geralmente falo antes,
alguma coisa, olha, pai, eu acho que isso aqui foi um espírito tal, né, falando. Aí conto para ela. Aí depois vem a reunião mediúnica, ela tá vendo, ela foi mesmo, né, Léo? Tá vendo? Não tem como, o médium não sabia. E aí é bom que dá uma maior confiança em relação à mediunidade, em relação aos processos, ao médium, né? E esse cuidado de Deus, né, no sentido de que nós estamos amparados, nós estamos tentando vivenciar alguma coisa autenticamente, não é puramente, porque ninguém é puro, mas a gente pode ser autêntico. Autêntico. A gente vai granjeando proteção, né? Essa proteção, inclusive, faz com que, às vezes, a desobsessão comece antes da reunião mediúnica. O diálogo entre mim e o perseguidor já começou antes, curioso, Com né? certeza, com certeza. Então, aprofundando essa arte de ouvir, eu já estou ajudando. Então, Isso. no momento próprio, fala. Então, a gente vai falar. Agora, com naturalidade, né? Sem afetação, sem aparecer, sem parecer o que não é. Né? Acho que esse é um ponto bonito, né, da Joana, assim. Bonito, né? Terapêutico. E eu escolhi essa frase aqui. Concede a quem chega a honra de o ouvir. Muitas pessoas falam assim, não sei como você aguenta me escutar, eu já repeti isso tantas vezes, acho que eu nem vou falar porque você já sabe, você deve achar que eu sou chato e tal. E não é verdade, porque cada vez que você fala, eu escuto uma coisa diferente, mesmo que você ache que é o mesmo assunto. Então, assim, é uma honra ouvir você. E quando a gente fala de honra, a gente está falando de respeito, a gente está falando de que aquilo que a gente está escutando também é útil para a gente, né? Então, quando a gente ajuda alguém a se erguer, a gente está se erguendo junto. Então, nesse momento, sou eu que estou escutando. Quem sabe um dia é o contrário, é você que vai estar me ouvindo. Então, que a gente possa, junto com as pessoas que a gente encontre, às vezes não é num trabalho específico de atendimento fraterno ou terapêutico, enfim, mas é um amigo que você encontrou, ou um anônimo que você encontrou no ônibus, no metrô, que você possa oferecer esse momento de escuta, né? Isso às vezes pode ser a esquina de pedra de alguém que está ali num desespero, que está ali a ponto de tomar uma decisão radical, e às vezes só de você ter concedido alguns minutos da sua atenção, aquela pessoa pode mudar o rumo da próxima. Ana, do ponto de vista da pandemia, um dos aprendizados assim que eu acho que nós tivemos enquanto trabalho espírita foi a possibilidade das lives, fazer encontros. Quando a gente faz o Jesus de Saúde Mental, eu estando sozinho, acaba entrando um pouco na palestra, né? Porque eu falando e eu preenchendo ali o espaço dos 30, 40 minutos, às vezes uma hora. Mas quando tem esse diálogo, né? Fica uma conversa, fica uma coisa até que a gente pode tecer insight quando você fala, quando o Sérgio está aqui fala, eu teço um insight, aí você faz outro. Aí a gente vai tendo essa arte do encontro, né? Ouvindo, falando, fazendo um encontro, que eu acho que foi um legado interessante, porque até o movimento espírita antes de palestra, assim, é muita palestra, assim, né? E às vezes a sala de... Até quando faz perguntas e respostas, é muito assim, faz a pergunta para Ana, faz a pergunta para Léo, cada um tem um minuto. Eu acho legal, mas eu acho bem legal também quando a gente pode se meter, assim. Sim, né? O que eu estou falando bate para você alguma coisa que te lembra outra, que te lembra outra, isso é maravilhoso. É uma coisa polifônica pegando o bar, assim, são várias vozes, aí se mete, se entrelaça e faz um caldo novo. Acho que foi bem interessante esse tema de hoje, que exemplifica também essa arte do encontro, né? Muito bom. Beleza, Ana, muito obrigado. Um abraço. Eu agradeço. Obrigada a você.